Bom dia, bom dia, bom dia. Os irmãos que vão nos acompanhar depois pelo YouTube, uma boa noite. Estamos começando mais um estudo pela manhã, são exatamente 7 horas e 2 minutos da manhã, na sexta-feira, e os irmãos sabem que depois essa live vai direto para o YouTube e vai ficar lá disponível para acompanhar todo o nosso devocional, toda a nossa estrutura, né, todo o nosso trabalho sobre o Catecismo Nova Cidade, da editora Fiel. Esse é o livro que a gente está fazendo e vocês vão poder acompanhar depois esse bate-papo que eu e o Jacó a gente faz aqui pela manhã. Fala, Caian, Luísa, bom dia. Ô, rapaz, acordaram cedo aí, hein? Apesar que eu acho que você não tá em Ubatuba, né? Te acompanho, né? Acho que você não tá em Ubatuba. E aí a gente tem essa expectativa aqui de trazer também mais um bate-papo muito bacana e dizer que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus. Nós falamos quem é o redentor, né, na sexta-feira passada, e hoje a gente vai falar que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus. Esse bate-papo que a gente tem aí com o Jacó. Antes que o Jacó entre, então, a gente vai iniciar orando pela sua vida, orando pela sua família, orando por todos aqueles que necessitam de um cuidado de Deus, que todos nós necessitamos. Então vamos orar. Enquanto isso, o Jacó vai estar entrando aí, a gente vai poder fazer esse bate-papo agora pela manhã. Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu povo. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que acompanham, a Deus, esse trabalho, que têm acompanhado esses estudos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome, de meditarmos, ó Deus, em relação à Tua palavra, de conhecermos mais o Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, clamamos ao Senhor por essa nação. Ó, Pai, essa nação que tem vivido dias tão difíceis, crises institucionais, crises econômicas. Ó, Pai, a questão da saúde, pessoas ainda que têm lutado contra essa enfermidade que está no país e outras questões mais relacionadas a enfermidades. Nós colocamos em Tuas mãos, porque cremos que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade e toda a cura vem de Ti. O Senhor é soberano e é isso que temos estudado aqui, a Sua soberania em relação também à salvação do homem, à redenção do homem, a redimir o homem. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem poder para mudar histórias. E eu coloco a vida dessa nação, a vida desse estado, dessa cidade, em Tuas mãos, ó Deus. Vai tocando, vai mudando, ó Deus, aquilo que precisa ser alterado, mudado, vai trabalhando no coração e na mente dos governantes, para que tudo corra bem, para que o Teu povo viva em paz, para que essa nação prospere. Seja, Senhor, com as lideranças, seja, Pai, com aqueles que necessitam sempre, sempre, sempre ouvir a Tua voz e saber qual caminho seguir. Seja, Deus, com as lideranças, é o que nós te pedimos. E te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de, como igreja, meditarmos na Tua palavra, a liberdade que temos de adorarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por isso. Eu te louvo, te agradeço. Clamo a Ti que as Tuas bênçãos sejam sobre a família do Jacó, sobre a sua sogra na recuperação dela. Obrigado, Deus, porque tudo correu bem na cirurgia da irmã Maria. E nós te pedimos, Senhor, clamamos a Ti. Guarda a Tua filha em todo o tempo. Guarda, Deus, essa família. Mais uma vez nós clamamos a Ti. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, vamos chamar o Jacó aqui. Rapaz, meu celular hoje tá querendo dar problema. Mas aí que tá estabilizando aqui. Quer ver? Fala, Jacó. E pastor, como é que tá? Bom dia, tudo bem aí? Bom dia, bem, graças a Deus. Deixa eu abaixar aqui, meu. Tava na. Eu tava assistindo, tava na sua oração ainda, eu tava de olho fechado, acho que eu demorei pra Ah, responder. dá um delay, né? É, tá É um quase nada. delayzinho que dá.
O beleizinho que dá, né, Jacó? Aham. Pô. Vamos lá, mano. Pergunta Tá 21. muito escuro aí a imagem? Não, É que eu tô com... Ah, então tá. não. O branco tá mais para trás do que. Né, tá É, não, bom. é o branco Fala é a pra ele. cortina, é a janela. É a janela? É a janela. É que Ah, tô com eu esqueci de acender uma luz que sempre fica acesa ali, mas vambora. então o canal é. O canal É é. bom A que. luz tá na frente, né? Uhum. Ah, é que tô A luz, sem luz estruturando atrás aqui, né? geralmente estoura mais mesmo. Mas tá bom, tá estourando não, tá? Você tá mais moreninho só. Normal. Ai, ai, bom dia, bom dia. Vamos lá então. Ai, ai, ai. Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Você pode dar uma recapitulada no que a gente falou, assim, de forma breve, na semana passada, sobre o redentor? Para É, saber agora que tipo de redentor é necessário, só para a gente ter um contexto. sim, a semana passada a gente falou sobre quem era, né? A gente vem conversando sobre a necessidade de redenção, sobre tudo que a gente já tem falado, né? Pecado, Uhum. queda, a incapacidade do homem de se achegar a Deus sozinho e toda essa necessidade tem sido apresentada. Então, ela é apresentada através de uma pessoa, né? A possibilidade disso é através de uma pessoa, que foi o que a gente conversou semana passada, né? Quem é o Redentor, né? E aí o texto vai correr aqui falando que esse Redentor, né? A única possibilidade do homem se aproximar de Deus novamente é através do Filho de Deus, né? Jesus Cristo, enviado aqui para o mundo, para ser homem, viver no meio da gente e morrer por nós e apresentar o reino do Pai através das suas ações, né, através do seu poder e também, principalmente, do seu sacrifício na cruz. E é apresentado esse texto para a gente, e essa pessoa é apresentada para a gente. E o texto agora, já que existe um redentor, que tipo de redentor, né? O que precisa ser, esse redentor precisa? Por que é só Jesus que é a única opção do homem? Eu acho que é isso que o texto vai falar um pouquinho. Legal. E aí, o texto base é Isaías 9:6, né? Uhum. Me lembra aí da música do Rodolfo, né? Isaías Do 9 Rodolfo. É. do Rodolfo Abrantes. É bem assim, né? O menino nos nasceu, começa bem assim, usando a base do texto mesmo de Isaías, né? Eu vou ler Aham. o texto e aí eu vou deixar para você que gosta, né, dessa linha a mais aí do comentário. Vou ler o texto e vou deixar para você entrar nessa perspectiva, né? Um Deus totalmente humano e totalmente Deus. Ou seja, Uhum. o que é o totalmente, né? O verdadeiramente homem, o homem, e também verdadeiramente Deus. Isso aí dá uma quebrada na cabeça da turma, né, cara? É um assunto básico da fé cristã. Tanto é que o comentário aqui depois é do Agostinho de Hipona, né? Ou quem não conhece, o Uhum. Santo Agostinho, século terceiro da Igreja Cristã. E, ao mesmo tempo, é algo que hoje, no nosso tempo, fica, né? Tem gente que não conseguia entender a salvação em Jesus exatamente porque se era um homem. Como que homem? Homem é ruim que igual eu. E no nosso tempo, né? Já Aham. vi amigos nossos comentarem isso até o dia que ele entendeu de fato quem era Cristo e aí ele aceitou Jesus e tal. Ele cria na macumba, cria um monte de coisa lá e tal, mas não conseguia crer no Cristo, o Verbo encarnado, né? Por causa disso. Como é que pode isso? Isso não pode, não entra na minha cabeça. Então,
Eu vou deixar para que você entre aí nos comentários. Eu vou ler o texto básico e vou jogar a bola de novo para você. Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Que tipo de redentor, então, é necessário, já que entendemos que necessitamos de um redentor, é necessário para nos trazer de volta a Deus? Um redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tá contigo, Jacó. Rapidinho, esse Isaías é muito interessante, porque esse capítulo em si começa falando, né, que esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre, né? O versículo, a primeira frase desse texto é isso, e depois ele vai falando que o povo que anda na escuridão verá uma grande luz, e para o povo que vive em densas trevas a luz brilhará, e vai falando sobre a ação, né, de Deus ao levantar a alguém. É muito engraçado que a ação de Deus ao levantar alguém, e aí no versículo 6 vem o menino, né? Ele traz né, quando o texto está pintando todo um quadro de poder e tal, logo depois ele vem tudo isso através de um menino. Isso traz a natureza totalmente humana, né? Já. E Agostinho vai falar assim: aquele que existiu como filho de Deus antes de todas as eras, sem princípio, dispôs-se a se tornar filho do homem nestes anos recentes. Ele o fez, embora não tivesse cometido nenhum mal, submetendo-se. E nós, os receptores de tanto bem de suas mãos, não temos feito nada para merecer esses benefícios. Gerado pelo Pai, ele não foi feito pelo Pai. Ele foi feito homem na mãe, a quem ele mesmo criou para que pudesse existir aqui por algum tempo, nascido daquela que nunca poderia existir em nenhum lugar exceto por seu poder. Cara, é só isso, de Agostinho. Da hora, né? Ele não foi feito pelo pai. Ele foi feito homem na mãe. Caramba! É muito. É uma ideia que quando durante muito tempo da minha vida cristã, escutei e até alimentei um pouco essa ideia de que para Jesus foi fácil porque ele era Deus, né? Uhum. Não sei se você já chegou a ouvir, né? Talvez você como pastor tenha escutado até mais sobre isso, mas essa ideia, mas Jesus era filho de Deus, né? Uhum. Ele tinha o poder de Deus e tal. E isso é lógico, é fruto é um escapismo, fruto da falta do conhecimento da palavra mesmo, né? E das bases, assim, do ensino cristão. Que ele, lógico, ele é o único que deteve nele toda esse mistério, né? De ser totalmente homem e totalmente Deus. Né? Porém, todos os textos são bem claros na questão da humanidade total dele também, né? Sim. Ele foi nascido, ou seja, tudo que um ser humano, toda a fraqueza humana. Bom dia, Cris. Entrou aí, ó. Bom dia, Cris. Toda a fragilidade, né, humana estava nele. Né? Sim. Ele carregava isso. Inclusive, acho que a possibilidade da queda, né? A possibilidade da queda, provavelmente. Porque o Paulo vai dizer, mesmo sendo homem, ele não pecou. Então. Sim. É que tem gente que acha que Deus roubou o jogo, né? Oi? Tem gente que argumenta, mas já que ele era Deus, na né? Bagaça, então ele que manda, a regra é dele.
a regra é dele. Então ele, É, porque apesar de poder assustar muita gente, mas essa possibilidade ela tem que ser real, porque senão todos os textos de que ele foi perfeito em tudo tem que ser jogado fora. exato. Então, não haveria necessidade dele ser tentado, não haveria necessidade de nada. Se ele fosse simplesmente apresentar poder, ele descia do céu aqui na forma que ele quisesse, né? E, e tacava fogo em todo mundo. Cara, deu uma travada aí. Travou? O Voltou? pastor está travando lá. Vamos só saber se ele está me escutando. Tá me escutando, pastor? Tô. Ah, então beleza. É que a sua imagem está dando uma travada. Então, se Aproveitando ele aqui, quisesse demonstrar só oi, poder, Lorena. ele Lorena, viria filha da em irmã. poder, com 5 demônios amarrados, né, os piores ali, na corrente, na mão dele, e anunciando o reino de Deus dessa maneira, né? Mas ele veio apresentar uma natureza, né? A possibilidade da restauração, não da carne, né? Mas não em espiritualizar a carne, mas de se encarnar aquilo que é do espírito, né? Então é por isso que essa 100% homem tem que ser uma ideia fixa e na base da nossa fé, né? Ele era homem, né, como nós, né? A diferença vai estar na obediência. A perfeição dele vai estar na obediência e na confiança inquestionável no Pai. Você sabe que tem um texto até que a gente vai falar assim, nossa, mas se ele é 100% Deus, agora vamos viajar, né? 100% Deus e 100% homem, não que a gente já não esteja viajando, mas vamos viajar um pouquinho mais. Você já leu o texto da cura daquele paralítico quando ele desce naquela casa? Que uns amigos descem, os 4 amigos descem ali, né? Com aquele homem na cama, no leito. Tá lá em Lucas capítulo 5. Tem um versículo, cara, que eu passei nele, eu preguei nele na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada, não, quinta-feira retrasada, né? Eu preguei nele e tem uma parte aqui que eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Mesmo sabendo tudo sobre o poder que está sobre ele, é uma parte que eu falei, olha, rapaz, que interessante, né? A cura do Lucas. paralítico, Lucas capítulo 5, verso 17. Uhum. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E aí continua. Essa parte que eu não tinha notado. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Essa parte é interessante. Jesus tem todo o poder, mas o poder que vem do Pai para ele. Ele, como homem, precisa do poder do Pai O poder do Pai. agindo nele. Que doido, né, cara? Que veio Ele quis basear da glória exatamente através do do batismo. Não, perdão, eu que te cortei. Mas assim, só para que é explícito, né, essa chegada do poder na vida dele, o Espírito Santo, através exato. da descida do Espírito Santo no batismo. Exato, exato. E aí eu fiquei pensando nisso, cara, essa que é a viagem, né? Porque ele é 100% Deus, 100% Deus, ele sempre existiu. O Cristo Jesus tem data, né? Nasceu de uma mulher e tal, mas o Filho, ele sempre existiu, ele é eterno. E Filipenses vai dizer que ele se esvazia dele mesmo. Então, é como se a divindade de Jesus, ela se esvaziasse dela mesma. E é isso que acontece, toma forma humana, e como humano, humano.
humano. Mano. E não estou dizendo que ele não era Deus, mas ele escolheu isso, se submeteu a isso pela vontade de Hum, Deus, do Pai. Cara, essas viagens da teologia que a gente estava falando ontem que me dá vontade de dar o glória, sabe assim? né? Cara, tem gente que faz isso com uma oração, com uma música. Eu faço isso glória quando eu vejo um Deus soberano, rei de tudo, rei de todo o universo, que escolhe ser menino, né? Tem até É, uma fala que eles dizem que todo menino quer ser homem, todo homem quer ter poder, todo poder quer ser rei. Só o rei dos reis quis ser menino. né? Meu pai fez uma música muito tempo atrás, quando eu era criança, com essa frase, né? Ele fala, é exatamente isso, né? Existem homens no mundo que só pensam em ser rei, tem reis no mundo que até pensam em serem Deus, mas só Deus no céu, no mundo, quis ser homem. Ó, legal. Seu pai fez Nossa, a uma música música. ele fez uma música, ele sempre canta, ele canta até hoje, ele cantava quando era criança, canta hoje para os É meninos lá, verdade. tem, Ó, sei seu pai lá, já deve foi ter um grau a mais quase do que eu 40 falei. É anos. verdade. Todo rei acha que é Deus, né? É verdade Aham. também. E a viagem maior, E todo pastor, mundo, né, Jacob? Parece que todo mundo que chega no poder pega aquele texto, Deus me colocou aqui. Ah, tipo, né? acho que Tem, sobe na tem cabeça do cara, né? Fica, não, só Deus me tira. Não, não tô, calma aí, gente. Que toda vez que eu faço um né? comentário desse, me chamam de esquerdopata, não sei por quê. Não, mas eu acho que se nenhuma autoridade, né, se toda autoridade é dada por Deus, tanto faz o lado que chega do poder, a permissão é dele. Deus também permitiu que o faraó chegasse onde tinha que chegar. E para quem crê em Deus, a questão é essa. O fato de Deus permitir não quer dizer que ele, que ele chancela, né? Ou que ele Exato. apoia, né? Ele permite porque ele tem os planos dele. A gente não sabe quais são, mas ele permite, né? Assim como foi necessário, Se né? ele permite o diabo, né? Deus permitiu assim, exato, permitiu o diabo, Deus permitiu o faraó, Deus permitiu o governo de Dário, Deus permitiu o governo de Artaxerxes, de Nabucodonosor, Deus De, permitiu, de Nero. né? Voltando aqui para o período de Jesus, então, Deus permitiu Herodes se levantar contra a igreja, Hum, Deus permitiu que Paulo perseguisse, Deus permitiu Roma ter domínio sobre Jerusalém, então, né? Não tem essa questão do poder de Deus os crentes. Então. Ó, o Luizinho mas entrou aí agora, hein? Agora ficou pesado o Luiz, negócio, tem faixa preta na fala. área aí. Mas só para a gente voltar para nossa para outra viagem aqui, né, que essa outra viagem tem bastante no jornal, né? Né? Dos governos. A questão, o que é mais interessante é. Vou dar um alarme aqui. Deus, né? Estando lá, o Filho estando lá desde a eternidade com o Pai, na glória do Pai, Uhum. quando ele decide vir, né, o mais bonito, o mais louco, talvez você vai dar um glória aí, dele não só decidir vir e ser menino, mas também quando ele ressuscita como homem. Uhum. O mais bonito disso tudo é exatamente essa decisão do Filho Eterno decidir ressuscitar e ter essa natureza por todo o resto da eternidade. Eu não sei como Jesus se apresentava antes dele nascer aqui, mas eu sei como Glória eu a Deus. vou É. enxergar ele quando eu chegar lá, Aham. né? Exato. A Ele figura escolheu, do escolheu. filho, né? A figura do filho até Malaquias, para deixar contextualizar assim, né, no nosso pensamento, a figura do filho até Malaquias, apesar das teofanias, né, de toda a questão da apresentação, né, que sempre foi, né, quando Deus ia falar, se apresentar meio que em carne, a gente tem
Jacó, e tem lá com Abraão, né? O homem que vai lá jantar com ele e tal. E sempre foi na figura de um homem. Então, mas independente da interpretação do Antigo Testamento e de como era a figura dele na eternidade, né, com o Pai, a gente não pode afirmar. Mas a partir da ressurreição, a gente pode saber que quando ele descer nas nuvens, vai ser a imagem de um homem. É lógico, glorificado, Sim, né, sim. com todo poder, glória e esplendor, né, mas um homem. E essa E da é Trindade, a né? beleza, né? E, e da Trindade vai ser o único, é o noivo, né? Apocalipse está falando que o noivo espera a igreja, que é sua noiva. Então, o Hum, noivo é como ela. sim, Cara, eu viajo quando o apóstolo Paulo vai dizer de nós, né? Assim como ele é, nós seremos. Eu acho que eu fico pensando nisso depois. Caramba, olha isso, cara. Eu, eu tão falho, tão pecador, tão miserável, vou ser como Cristo, cara. Não que não é por ser poder, é por bondade, né, cara? Fala, nossa, como que Deus é sim, bondoso comigo? Eu não merecendo, eu recebo algo que eu mereci o é. castigo, né? O legal também da Mas natureza humana de Deus, a natureza humana é boa, né? Mas o legal da humanidade do Deus encarnado, do Cristo, é entender as nossas fraquezas, né? sim, Um Deus sim, compassivo. Você sabe, assim, sem querer falar de política, mas eu ouvi de um pastor um negócio um dia desse, falou que tem uma frase errada no meio da política que o povo está respondendo aí, né? Quando vai dizer assim, Deus acima de todos. Os textos bíblicos nós vemos Deus no meio do povo. é. O Emanuel é o verbo encarnado, né? O Deus conosco. Uhum, Então, e hoje o Deus é em nós. Não que nós é. somos deuses, mas o Deus que está selado no coração do homem. Então não é a soberania somente de Deus, mas o Deus presente. Deus acima ou Deus com o povo? É o Deus com o povo. Olha que coisa fantástica. O cara Isso é falou bem, isso. Hã? é bem interessante mesmo. Como pensar faz bem, né, Jacó? Se pensasse assim, Uhum. fazia bem, né? Pensar faz bem. Talvez seja por isso que Aí, a gente está mais complicado do que nunca, né? Tá olhando então, para cima, ao invés ah, de espalhar aquilo que já está na gente, né? dispararam que já tá. Exato. E aí, só que se você faz um comentário desse, não leva reflexão, né? Leva alguma acusação, parece afronta. Não, é de reflexão mesmo. Não tem algo errado nessa frase. O verbo se fez carne. Então é o Deus conosco, é o Deus em nós, é o Deus no meio do povo. E sempre foi assim. Eu fiquei olhando, falei, caramba, como assim sempre foi assim? Sempre foi assim, porque o Deus ia no jardim se relacionar com o homem. E quando o homem peca, o Deus escolhe um tabernáculo para estar no meio do povo. É o Deus Uhum. conosco, não o Deus sobre nós. É o Deus em nós, agindo através de nós. É o Deus que anda com o seu povo. E conhece das nossas fraquezas e das nossas lutas, porque esse Deus não só está no povo, como se fez homem, e como homem também suportou fome, dor, Uhum. frio, chuva, pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça. É interessante quando a gente vai por esse aspecto. A injustiça, né? Injustiça, O abandono, abandono. a- e todas e é muito. E essa questão, né, pastor? Não só. Desde antes do jardim, e agora o pessoal pode. Mas como que antes do jardim Deus já estava no próprio ato da criação, né? Foram as mãos de Deus que tocaram o barro, né? Modelaram o homem. E foi o sopro de Deus que deu a vida. Ou seja, as marcas, né? Existem as digitais de Deus, vamos colocar uma coisa figurada aqui, né? Mas é só para a viagem ficar completa, né? As digitais de Deus estão por pelo homem inteiro, né? Se a gente coloca essa figura dele ter modelado, né? Ido lá no barro, pegar, modelar o homem e tal, né? Então Deus está, né? Ele decidiu,
marcar o homem com o seu toque desde da criação e depois veio, como o senhor falou, né? Tá em comunhão com ele no jardim, escolheu o tabernáculo, depois ele mesmo se encarnou, né? E agora e deixou a igreja, né? Como deu o Espírito para a igreja para estar no meio, né? Por isso que a comunhão é isso que apresenta, né? E é por isso que a igreja ela deve ser esse lugar e ter essa natureza, né? De sabendo as dores humanas responder com a natureza divina. Porque eu acho que o que o Evangelho apresenta para nós é justamente esse desafio. Né? Quando a gente fala, mas ele é da eternidade que virou homem e através do Espírito teve o poder, né? Isso não é a vida cristã, né? Quando a gente lê, né, que Deus formou a gente e a gente no propósito de Deus a gente existe desde sempre, junto com todos os propósitos dele. Se você pensar sua vida, né, Deus é eterno e os propósitos dele, né, são eternos. Se existe um propósito de Deus na vida do Amaury, o propósito de Deus na vida do Amaury existe desde sempre, desde a eternidade junto com Deus. A questão do Amaury ter sido inserido aqui nos anos 80 e tal é a questão da história, mas na mente de Deus, ou seja, a gente também tem essa parte da eternidade. E através do Deus chamar a gente, né? E a gente também recebeu o mesmo Espírito de Cristo. Paulo vai falar isso, né? O que conduz a igreja, o que conduz a gente agora é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, por isso que Jesus mesmo disse, se vocês crerem na minha palavra e fazer, me obedecer, se vocês conseguirem desenvolver a mente de vocês, o meu senhorio, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu. Né? Não existe não existe uma limitação. Porque Jesus vai dizer, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, ou seja, daquilo que ele faz. Né? Jesus ele não veio mostrar, né, dar uma amostra grátis do que Deus podia fazer através do reino dele. Ele veio inaugurar a instalação do reino na Terra. E se ele inaugurou, né, e deixou a gente como representante desse reino aqui, todas as possibilidades do reino ainda estão à nossa disposição. Né? O problema é isso, é que a gente continua olhando para o Deus acima. A gente continua como os discípulos lá, né? A gente precisa lembrar das palavras dos olhando para cima. Né? Agora é com vocês. Né? Sabe aquela parte do show que o vocalista tá lá de cima e fala, vocês! Não, quando Jesus subiu ao céu, ele falou isso. Na verdade, quando o Espírito Santo desceu, né? É como se Deus tivesse gritado, vocês. Né? Toda a música no fundo eu tô tocando, mas nessa parte da música vocês têm que cantar. Então o problema é que a gente só ninguém sabe mais o que é show, né? A gente só quer ficar filmando, só quer ter a memória ali virtual, não quer participar mais. Esse é um dos nossos problemas. Show de bola. A oração é uma conclusão, né? Oi, pode falar. Não, me ocorreu uma frase aqui depois dessa coisa. Jesus, né, o Filho, né? Deus através do Filho decidiu e foi até as últimas consequências para participar da nossa humanidade, mas a gente não se esforça, né, em conhecer a palavra, em ter a comunhão com o Espírito suficiente para participar da divindade do Cristo.
que a gente está querendo sempre que Jesus seja o nosso Salvador, e Ele já nos salvou justamente dando a possibilidade para a gente participar da divindade dele na questão do Espírito Santo, né? A gente está querendo sempre espiritualizar a carne, né? Quando Deus chama a gente para encarnar o Espírito. Exato. É sempre de lá para cá, né? É sempre do céu para a terra, esse movimento de trazer as coisas do Espírito para ver se salva alguma coisa aqui. Né? O esforço humano para chegar a Deus é sempre Babel, né? Mas sempre o propósito de Deus do reino para a terra é a nova Jerusalém descendo. Então é sempre de lá para cá, é sempre encarnando o Espírito. É só assim que a gente vai conseguir conhecer, né, e acessar a redenção que nos leva de volta para Deus. Você ia falar da oração. Não, eu ia falar da oração. Obrigado pro Renata, teve com a gente, eu ia falar antes, não sei se ela ainda está aí. Valeu, obrigado pela presença. Ela falando, obrigado por essa comunhão. A gente agradece você estar aí com a gente hoje. Valeu, Pro. Vai falar assim, antes da oração. Jesus, Deus perfeito, homem perfeito, é o Redentor que precisamos. E ele realizou tudo o que foi necessário ao se identificar com nossa humanidade e fazer o que Deus teve de fazer para nos salvar. E aí a oração, né? Filho de Deus e filho do homem, por gerações fostes profetizado, somente aquele que é igualmente divino e humano poderia viver em perfeita obediência e ser sacrifício propício em nosso favor. Não há outro caminho para Deus, senão por ti. Só ele, para viver de forma perfeita a obediência e ser o próprio sacrifício por nós. Bacana demais. Assim a gente enterra. Nossa, ainda tem um. Pode falar. Não, é um assunto que se ficar nisso aqui, toma café, faz um churrasco, vai até de noite. Só desse capítulo. É muita coisa para viajar. Só para viajar, para entender ainda precisa de mais tempo. É legal que a gente falando aqui um Deus que reconhece as nossas fraquezas por meio do Cristo, tem um texto que eu pulei aqui, que é Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então existia a possibilidade do pecado, Sim. E assim como um sumo sacerdote que não se importava com o povo, e sim lá, nós não temos um sumo sacerdote que não se importa. Nós temos alguém que se importa conosco. Travou o Jacó. Acho que agora travou a minha internet. Não sei como é que tá. Eu estou te ouvindo. Não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo? Não travou a imagem? Eu estou. A imagem só que está travada. Choveu, acontece dessas coisas. Voltou. Voltamos. Jacó, você ora pra gente encerrar então, mano? Ou Sim. quiser fazer um comentário antes de orar, fica à vontade, você pode fazer um comentário. Não. Tá. É isso mesmo. Já falou o amém aqui na oração aqui, acho que é ouvir mais uma vez, tentar, sim. E meditar. Vou colocar a musiquinha no final. Para mim é só isso mesmo. Então, posso orar? Pode. Valeu, Cris. A Cris acompanhou toda a live, da hora, mano. Valeu, agradecer a todo mundo que esteve presente, né? Vai ter que... A Cris vai dar o estudo, então, quinta-feira que vem. Beleza, Cris? Pode ser? Aí faz isso, ela não entra nas outras lives depois. Não. Você vai dar recado no final, não? Sobre o culto do... dá um recado aí. Falar já agora. Oração. Pode dar o recado. É sábado, amanhã, né? Antes, às 7, isso, às 7 horas, culto dos jovens, adolescentes. Se você assistir essa live, né? Até amanhã à tarde, dá um pulo lá. E se não, fica para próxima, fica ligado aí que vai ter. Vai ter. Domingo. A gente vai jogar no Instagram. Aí, ó, Luiz. Cola lá. O Luiz tá aí também, ó. Cola lá, Luiz.
Não, tá. A que está respondendo, acho que é essa questão do estudo de quinta. Mas amanhã, então, culto dos adolescentes e jovens e adolescentes, que eles que estão promovendo, mas está aberto a todas as idades, né? Tem uma coisa Exato. bem legal lá, as músicas altas para poder pular, então, esse que vai domingo e fica meio constrangido. Constrangido não, né? Meio receoso lá de pular, amanhã é o dia. Amanhã é o dia. E domingo às 19 também, né? 19 horas. Domingo às 19 horas. Então, mas vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos homens que o Senhor tem inspirado, Deus, ao longo do tempo, dentro da história, para entender sobre ti e colocar isso, Deus, colocar essas experiências, Pai, em forma de livro, em forma de estudos e isso tem chegado até a sua igreja, tem ajudado o seu povo, Deus, a crescer no entendimento sobre a tua vontade, sobre os teus propósitos. Obrigado, Senhor Deus, ainda mais pelo seu infinito amor, sua graça, Deus, e misericórdia. Por decidir, ó Deus, estar conosco, por decidir, Senhor, se fazer homem, por decidir apresentar, ó Pai, não somente o seu poder, mas principalmente quem tu és, ó Deus, que é amor, que é, ó Deus, esse Deus que vem atrás, ó Pai, do homem e vai até as últimas consequências, Senhor, sofrendo, morrendo, por nós que não merecíamos nada e nunca vamos merecer. Mas nós te agradecemos por isso. Que o Senhor, Pai, aviva a tua igreja, que o Senhor aviva, Senhor Deus, todos aqueles que tiverem contato, Pai, com a tua palavra. O Senhor vem chamando, Deus, o teu povo, que o seu povo desperte, Pai, para essa realidade. É preciso, Deus, não espiritualizar, ó Pai, o fruto do nosso esforço, mas que a gente se esforce para encarnar, ó Pai, a tua vontade, para encarnar, ó Deus, aquilo que vem do teu reino, para encarnar, ó Deus, as coisas e aquilo que é do Espírito. Só assim, ó Pai, nós teremos uma vida que fale realmente de Ti, e é só assim as pessoas, ó Pai, o mundo e a natureza, toda a criação conhecerá a redenção, conhecerá, ó Deus, aquilo que é do teu reino. Em nome do teu filho Jesus, continue abençoando, Deus, o pastor, a Paula. Abençoe, Deus, todos aqueles que estiveram conosco. Abençoe, Senhor, todos aqueles que terão contato com esse vídeo, com essa palavra. Ó, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e continue nos sustentando, Deus, para a glória e honra do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do teu filho Jesus, Senhor. Abençoe, ó Deus, a nossa reunião de amanhã. Que o Senhor esteja desde já, ó Deus, enchendo, Senhor Deus, toda a liderança, enchendo os adolescentes, ó Pai, e todas as pessoas que estarão conosco, para que tenhamos, ó Deus, um momento de comunhão cheio da tua presença, ó Pai, mais uma oportunidade de crescimento, ó Deus, diante da tua palavra, que ao estarmos juntos ali, possamos, ó Deus, desfrutar da presença do teu Espírito Santo para a glória do teu nome. Então, Senhor, nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Estudo maravilhoso. Obrigado, Deus. Valeu, Cris. Obrigado aí, Jacó, por nos Obrigado, Senhor. proporcionar esse tudo aí. Imagina. Galerinha, Obrigado você. beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Para alguns eu vejo hoje ainda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia para todos. Bom dia.